Bom dia, gente! Todo mundo falando bom dia aí! Vamos Bom lá! dia. Bom dia, Bom gente! dia. Bom dia. Aí! Coisa linda do meu Deus! Vamos acordar, gente! Bom dia. Bom dia! Bom, agora nós vamos trabalhar com a resolução dos sistemas SPI. Até agora a gente não fez nenhum sobre isso, tá? Ele pode ter três equações, três incógnitas. Só que aí você teria que descobrir que ele é SPI. E aí você vai escolher duas equações e fazer o que a gente está fazendo neste aqui. Então, o que acontece nesse tipo de sistema? Esse tipo de sistema está faltando equação. Você tem três letras e duas equações. Então, ele nunca vai ter uma resposta. Ou ele tem infinitas soluções, ou ele pode ser que seja impossível. Se você somar os dois e sumir todas as letras, é porque seria impossível. Nunca dá, tá? Sempre dá possível e indeterminado. Esse tipo de sistema é batata. Sempre possível e indeterminado. Então aqui é uma receitinha de bolo, tá? Você vai escolher uma das letras e chamar de alfa. Eu falo alfa porque os livros chamam de alfa. Mas se você quiser por tita, por beta, p, q, pode ser qualquer letra, tá? Tem livro, tem um autor, por exemplo, que usa K aqui no lugar da letra. Aí vem alguém e fala, posso pôr no lugar do X? Pode. Você pode escolher qualquer letra. Eu sempre ponho no lugar do Z, porque os livros colocam no lugar do Z e fica mais fácil conferir a resposta. Então você vai chamar o Z de alfa. Aí o que eu fiz? Aí nós vamos pegar, troquei o Z por alfa e passei ele para o segundo membro. Estão acompanhando, não? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Então, Sim. então você vai chamar uma das letras de alfa e vai passar para o segundo membro. Então o Z já vai estar na resposta, alfa. Agora você tem que achar o X e o Y. Como? Escalonamento, adição. Então aqui tá facinho, é só somar as equações. Aí somando vai sumir o Y. Nossa, esse ponteiro hoje tá que tá, viu? Eu não enxergo ele, cacete. Não tô enxergando. Então vamos lá. Ah, agora eu enxerguei. Então aí você chamou o X, o Z de alfa, somou as equações, fica 3x 9 menos 3 alfa, dá para dividir por 3. Aí você vai achar o X. Então o X é 3 menos alfa. Essa é a resposta. Aí você volta numa das duas, eu voltei na segunda, e no lugar do X coloca 3 menos alfa. Deixa eu tirar o 6 daqui. Aí você vai achar o Y. No caso, sumiu o alfa. Mas não tem nada a ver. Tá? Poderia ter alfa aqui no Y também. Então, no caso, ele sumiu. Foi só uma coincidência. E aí você vai achar a resposta em função de alfa. Então, o X é 3 menos alfa. O Y é menos 2. E o Z vale alfa. Para qualquer valor que eu colocar para R. Por isso que a gente fala. Alguém sabe o que é esse A invertido aqui, não? Já viram ele, não? Ângulo? Não, isso aqui é um símbolo matemático, chama para todo valor. Então por quê? Esse A ao contrário é para todo. Que quer dizer o seguinte, é só uma simbologia, tá? Então quer dizer que para todo alfa pertencente a R. Então aqui você vai ter infinitas soluções. Se você colocar alfa igual a 1, vai dar uma solução. Se você colocar alfa igual a 10, vai dar outra solução. Tá? Então esse é um sistema que sempre é assim. Vamos imaginar que vocês estejam resolvendo
um sistema e ele te deu 3 equações. Aí você descobriu que ele é SPI. Como é que você faz para resolver? Escolhe 2 equações e faz desse jeito. Chama o Z de alfa e vai achar o X e o Y. Isso aqui é chato pra caramba, tá? Onde pode cair? Na primeira fase, muito difícil. Na segunda fase, Unicamp Fulvestre. Normalmente poderia cair. Não é comum de cair, tá? Então vamos aqui agora aos sistemas homogêneos. Não ficou legal. Vamos botar mais longe o celular. Bom, sistemas homogêneos, para a gente encerrar, são aqueles em que os termos independentes são zero. O que vai acontecer se os termos independentes forem zero? Independente se tem XYZ, XYZW, o que acontece é que quando você vai, por exemplo, fazer o dx, e aí você troca o x por zero, se tiver 2, 3, 4, 5 letras, você vai ter uma coluna de zeros, ou seja, o dx vai valer zero. A mesma coisa vai acontecer com dy, a mesma coisa vai acontecer com dz, ou seja, dx, dy, dz sempre vão ser zero. Então, para esse tipo de sistema, você só tem 2 coisas possíveis. Se o d não for zero, ou seja, se o d for diferente de zero, ele vai ser SPD, e as soluções serão 0, 0, 0. Por quê, professor? Uai, nós não acabamos de falar que o dx é zero, o dy é zero, o dz é zero. Zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então esse sistema pode ser SPD? Pode. E ele vai ter o que a gente chama de solução trivial. 0, 0, 0. Mas, se o D for zero, o que vai acontecer? Se o D for zero, a gente vai ter o SPI. Todos determinantes iguais a zero. Então, só tem 2 coisas possíveis. Então, por exemplo, vou resolver o sisteminha aqui. X mais 5y é igual a zero. 2x mais 9y é igual a zero. Só precisa achar o D. Ah, o D deu diferente de zero. Não precisa nem continuar. Você não precisa fazer adição. Não perca tempo. Se o D é diferente de zero, você já achou o conjunto verdade. 0, 0. Então, esse tipo de sistema costuma cair em teste, tá? Para ver se a pessoa sabe a teoria. Agora, se você fizer o D, e aí o D deu 0. Ah, o D deu 0. Então, ele é SPI. Aí vai cair naquele caso que eu falei. Escolhe 2 equações, porque ele é SPI, chama o Z de alfa, e aí vai achar o X e o Y, em função de alfa, ok? É chato isso? É, tá? A tarefa, como eu falei, não precisa postar, vocês vão fazer na outra aula, e aí já vão tirando dúvidas, tá? Beleza? Vou fechar aqui.